Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração do Regina Coeli com o Papa Francisco. Uma saudação a todos vocês que estão conosco, numa Roma hoje nublada, temperatura em torno dos 31 graus centígrados. Presença de muitos fiéis que participaram, inclusive, da missa na solenidade de Pentecostes na Basílica Vaticana, presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re. A homilia foi do Papa Francisco. Colocasse a escola do Espírito Santo para que nos ensine tudo. E essa foi então a exortação do Papa Francisco na sua homilia, na solenidade de Pentecostes. Como dissemos, a missa celebrada na Basílica de São Pedro foi presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re. O pontífice pronunciou a homilia comentando o Evangelho deste domingo, de modo especial a última frase: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Esse é que vos ensinará tudo e há de recordar-vos tudo o que eu vos disse. E esse tudo, explicou Papa Francisco, pode ser expresso em 3 dinâmicas no grande caminho da vida. O Espírito Santo nos ensina por onde começar, que caminho seguir e como caminhar. O ponto de partida é o amor. O Espírito nos lembra que sem o amor na base, tudo o mais é vão. Ele é o motor da nossa vida espiritual, alimentando nossa memória positiva. Ele nos ensina a não extirpar as recordações de pessoas e situações que nos fizeram mal, mas deixá-las habitar pela sua presença. O Espírito cura as recordações, colocando em cima da lista aquilo que conta. A recordação do amor de Deus, o seu olhar pousado sobre nós. E o Papa terminou com a exortação: vamos à escola do Espírito Santo para que nos ensine tudo. Invoquemo-lo todos os dias, para que nos lembre de começar sempre do olhar de Deus pousado sobre nós, mover-nos nas nossas escolhas, escutando a sua voz, caminhar juntos, como igreja, dóceis a Ele e abertos ao mundo. O Papa Francisco assoma nesse momento a janela do Palácio Apostólico, recebendo o aplauso, o carinho e o afeto de milhares de fiéis e peregrinos que se encontram na grande Praça São Pedro nesta manhã de domingo. Fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Queridos irmãos e irmãs, bom dia, bom domingo. E hoje anche buona festa. E hoje também boa festa, porque hoje se celebra a solenidade de Pentecostes. Celebramos a efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos, que ocorreu 50 dias após a Páscoa. Jesus o havia prometido várias vezes. Na liturgia de hoje, o Evangelho narra uma dessas promessas que Jesus fez aos discípulos. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará o que vos tenho dito. Eis o que faz o Espírito: ensina e recorda o que Cristo disse. Refletamos sobre essas duas ações, ensinar e recordar, pois é assim que Ele faz entrar em nossos corações o Evangelho de Jesus. Antes de tudo, o Espírito ensina. Deste modo, ele nos ajuda a superar um obstáculo que se apresenta na experiência de fé.
a distância. Ele ajuda a superar o obstáculo da distância na experiência de fé. De fato, pode surgir a dúvida de que entre o Evangelho e a vida de cada dia exista muita distância. Jesus viveu há 2000 anos. Eram outros tempos, outras situações. Por isso, o Evangelho parece ultrapassado, inadequado para falar aos nossos dias, com suas exigências e problemas. Vem também a nós esse interrogativo. O que o Evangelho pode dizer na era da internet, na época da globalização? Como pode incidir a sua palavra? Podemos dizer que o Espírito Santo é especialista em colmar distâncias. Ele sabe colmar distâncias. Ele nos ensina a superá-las. É Ele que liga o ensinamento de Jesus com todos os tempos e cada pessoa. Com Ele, as palavras de Cristo não são uma recordação. As palavras de Cristo, pela força do Espírito Santo, se tornam vivas hoje. Sim, o Espírito as torna vivas para nós. Através da Sagrada Escritura, nos fala e nos guia no presente. O Espírito Santo não teme o passar dos séculos. Pelo contrário, torna os cristãos atentos aos problemas e acontecimentos do seu tempo. De fato, o Espírito Santo, enquanto ensina, atualiza, mantém a fé sempre jovem. Corremos o risco de fazer da fé uma peça de museu. É um risco. Mas ele, ao invés, a coloca em sintonia com os tempos. Sempre atual. Esse é seu trabalho, pois o Espírito Santo não se liga a épocas ou modas passageiras, mas traz para o hoje a atualidade de Jesus ressuscitado e vivo. E como o Espírito faz isso? Fazendo-nos recordar. Eis aqui o segundo verbo, recordar. Ou seja, recordar significa levar de volta ao coração. O Espírito leva o Evangelho de volta ao nosso coração, como aconteceu com os apóstolos. Eles ouviram Jesus falar tantas vezes, no entanto, entenderam pouco. A nós também acontece isso. Mas a partir de Pentecostes, por meio do Espírito Santo, Ele nos recorda. Acolhem as suas palavras como se fossem feitas de propósito para eles e passam de um conhecimento exterior a um conhecimento de memória, a uma relação viva, convicta e alegre com o Senhor. É o Espírito que faz isso, fazendo passar do ouvir dizer ao conhecimento pessoal de Jesus que entra no coração. Assim, o Espírito muda a nossa vida, fazendo com que os pensamentos de Jesus se tornem os nossos pensamentos. E isso faz recordando-nos as suas palavras, levando ao coração hoje as palavras de Jesus. Irmãos e irmãs, sem o Espírito que nos recorda Jesus, a fé se torna esquecida. E tantas vezes, a fé se torna uma recordação sem memória. Em vez, a memória está viva, a memória traz o Espírito. E nós procuremos nos perguntar, somos cristãos esquecidos? Quem sabe será suficiente uma contrariedade, uma fadiga, uma crise para esquecermos o amor de Jesus e cairmos na dúvida e no medo? Atenção, não sermos cristãos esquecidos, sem memória. O remédio é invocar o Espírito Santo. Façamos isso sempre, sobretudo nos momentos importantes, antes de tomar decisões difíceis, nas situações não fáceis. Peguemos o Evangelho e invoquemos o Espírito, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, recordai-me Jesus, iluminai meu coração. Uma bela oração. Vinde, Espírito Santo, recordai-me Jesus, iluminai meu coração. Vamos dizer juntos. Vieni, Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore. Eu não sentito. Eu não ouvi. Talvez eu estou surdo. Vamos dizer juntos. Vieni, Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore.
Grazie. Obrigado. Depois abramos o Evangelho e leiamos um pequeno trecho, lentamente. Assim, o Espírito fará com que ele fale a nossa vida. Que a Virgem Maria, cheia de Espírito Santo, suscite em nós o desejo de rezar a Ele e acolher a palavra de Deus. Via quem visti portare, alleluia. Resurrexit, sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et laetare Virgo Maria, alleluia. Via surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrectione in Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es. Presta quesumus ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetuo e capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. A bênção do Papa Francisco no Regina Coeli deste domingo. Solenidade de Pentecostes. Queridos irmãos e irmãs, em Pentecostes, o sonho de Deus sobre a humanidade se torna realidade. 50 dias depois da Páscoa, povos que falam línguas diferentes se encontram, se entendem. Mas agora, a 100 dias do início da agressão armada à Ucrânia, sobre a humanidade caiu mais uma vez o medo da guerra, que é a negação do sonho de Deus. Povos que se entram em conflito, povos que se matam, gente que, antes de se aproximar, é distanciada das próprias casas. Enquanto a fúria da destruição e da morte está contra as posições, se alimentam numa escalada de sempre cada vez mais perigosa, renovo o meu apelo aos responsáveis das nações. Não levem a humanidade à ruína, por favor. Não levem a humanidade à ruína. Coloquem-se em ato. O aplauso de toda a Praça São Pedro. Coloquem-se em ato verdadeiras negociações concretas, tratativas para um cessar-fogo e para uma solução sustentável. Escute o grito desesperado das pessoas que nós vemos na mídia todos os dias. Tenha respeito pela vida. Pare a macabra destruição de cidades e vilarejos em todos os lugares. Continuemos, por favor, a rezar, a nos empenharmos pela paz, sem nos cansarmos. Ontem, em Beirute, foram beatificados 2 frades menores capuchinhos, Leonardo Melchi e Tomás de Salé, sacerdotes e mártires, assassinados em ódio à fé na Turquia, respectivamente em 1915 e 17. Esses 2 missionários libaneses, num contexto hostil, deram prova de inquebrantável abnegação pelo próximo. Que o exemplo deles reforce o nosso testemunho cristão. Eram jovens. Não tinham 35 anos. Um aplauso, então, aos novos beatos. Recebi com satisfação que a trégua no Iêmen foi renovada por mais 2 meses, graças a Deus e a vocês. Faço votos que esse sinal de esperança possa ser um ulterior passo para colocar a palavra fim
a esse sangrento conflito que gerou uma das piores crises humanitárias do nosso tempo. E, por favor, não se esqueça de pensar nas crianças, as crianças do Iêmen. Fome, destruição, falta de educação, falta de tudo. Vamos pensar nas crianças. Desejo assegurar a minha oração pelas vítimas dos desmoronamentos torrenciais causados pelas chuvas no Recife, em Brasil. E saúdo todos vocês, romanos e peregrinos. Papa que recorda as fortes chuvas no Recife e as vítimas. Saúdo a Associação dos Advogados em Missão, os membros do Movimento Internacional Reconciliação e Não Violência, os grupos de escoteiros São Luís, a Sociedade de São Vicente de Paula e a Fraternidade Fratelli Gaudium. Saúdo os fiéis de Piacenza e Adige, o coral de Castelfidardo, os jovens de Cascina di Pecchi. Recordo quando eu visitei tantos anos atrás os peregrinos provenientes dos santuários antonianos de Campo San Piero e os ciclistas de Sarcedo. E também saúdo também os jovens da Imaculada. Exprimo a minha proximidade aos pescadores. Pensemos aos pescadores, porque por causa do custo no aumento dos combustíveis, corre o risco de cessar a sua atividade. E também todas as categorias de trabalhadores gravemente penalizados pelas consequências do conflito na Ucrânia. Rezo por vocês e vocês rezem por mim. A todos faço votos de um bom domingo, um bom almoço e até breve. Encerra assim Papa Francisco as suas palavras. Um gesto positivo a todos os milhares e milhares de fiéis que enchem hoje a Praça São Pedro. Recordando mais uma vez o olhar do Santo Padre para os 100 dias do início do conflito na Ucrânia, mas também o olhar do Santo Padre para os nossos irmãos em Pernambuco, Recife, com o desmoronamento de terras devido às fortes chuvas que investiram Pernambuco, e o Papa que reza também pelas vítimas. E o nosso olhar também vai para os nossos amigos de Pernambuco, de Recife. Com as palavras e a saudação e a oração do nosso Papa Francisco, chegamos à conclusão do Regina Coeli desse domingo. Próximo domingo teremos o Ângelus, agradecendo mais uma vez a sua presença e que o Espírito Santo suscite em nós caminhos que levem sempre ao Pai. Meus amigos, um bom domingo a todos vocês, um bom início de semana. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.